Volta do feriado nos Estados Unidos conturbada com temores de guerra comercial entre Estados Unidos e Europa. Mas agora aqui no Morning Call do dia 20 de 1 de 2026. Bora lá, pessoal. Entrar diretamente nas notícias então, por conta de ontem, que foi feriado dia de Martin Luther King lá nos Estados Unidos, limitou então a formação de preços, o mercado trabalhou com uma liquidez menor, à vista, o mercado à vista lá nos Estados Unidos ele acabou não funcionando. Bom, os dados de ontem que eram os mais importantes era o IPC, Índice de Preços ao Consumidor de dezembro lá para a zona do euro. E o processo de desinflação parece que por lá continua. A inflação cheia recuou para 1,9% em termos anuais. Tá? Hoje ainda tem mais dados por lá. Os mercados voltam à normalidade. A agenda da Europa é destaque, né? E serão divulgadas as transações correntes de novembro lá da região da zona do euro. Então, atenção a esses dados. Ontem, então, todos os outros mercados norte-americanos fechados, a Bolsa Brasileira encerrou o dia com uma leve alta, praticamente no 0 a 0, 0,03% de alta, aos 164.849 pontos. E aí, então, teremos a volta do feriado. Índices futuros em Nova York operam em forte queda agora na terça-feira, principalmente por conta do tema da Groenlândia lá que o Donald Trump quer fazer de alguma forma ali, né? Controle, quer comprar ou controlar a Groenlândia. Os líderes europeus destacam ali como inaceitáveis, né, essas pressões. E a França, sempre a França, pressionando a União Europeia para usar, dentro de todo o que pode ser utilizado como medida de conter isso, né, que é considerado como uma bomba ali, que é uma bomba comercial, assim por se dizer, é uma medida econômica de retaliação que o bloco pode acionar, conhecida como um instrumento anticoerção, que é uma série de ações que trazem ali dificuldades de comércio e de preços entre países, enfim. Sempre a França. Renovadas então também as preocupações com a independência do Federal Reserve, com as políticas do Trump, então, né, e com o teto de juros lá nos Estados Unidos e mais, cartões de crédito também lá nos Estados Unidos. Tá? Então, o Tesouro Americano também vem recuando agora nesses dias, devido à preocupação com a postura mais agressiva do governo norte-americano. E aí perde-se o interesse, né, a demanda sobre ativos americanos. Investidores por lá se preocupam com a agenda repleta de balanços agora também corporativos, previstos então Netflix, Intel, Johnson Johnson, entre outras. Os futuros agora então pós-feriado, ontem já foi um dia negativo dos futuros, abrem, né, devem abrir a sessão com forte queda. Dow Jones Futuro 1,43 de queda para o horário é bastante coisa, independente da questão do feriado. S&P 500 1,56 e Nasdaq Futuro 1,82. Aquela velha máxima, né, para o dia de hoje. Cautela no que você vai fazer com suas posições. Fiquem atento a oportunidades, tá? Mercados então passando para a Ásia e para o Pacífico fecharam majoritariamente em queda também, com todos os investidores avaliando todas essas questões relacionadas à Groenlândia e também na parte ali do Japão, todos acompanhando de perto os desdobramentos do mercado japonês, depois que então a ministra lá, a primeira-ministra Sanae Takaichi, na segunda-feira, ontem, mais conhecida como ontem, pretende dissolver o parlamento, anunciou que vai dissolver o parlamento e convocar novas eleições antecipadas para o dia 8 de fevereiro, que já era esperado, mas, claro, refletiu nos preços.
Fecharam então todos no vermelho. China 0,01, Japão 1,11, Hong Kong 0,29 e na Índia 0,83. Austrália, para finalizar, Ásia e Pacífico 0,66. Dia de vermelho, dia de sangue em todo o mercado. Na Europa não é diferente, os mercados ampliam as perdas com os temores das tarifas comerciais, né, ainda presentes, prejudicando o sentimento de mercado. E a ameaça ali, no caso do Trump, de colocar mais tarifas ainda. E é aí que gera toda a atenção, porque a União Europeia vai lá e utiliza os seus mecanismos anti-coerção, e aí está feito o estrago. Bom, hoje, lá na Europa, as atenções se voltam para o Fórum Econômico de Davos, que acontece anualmente na Suíça. Ganha impulso ali, né, alguns discursos importantes no dia de hoje. Então, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deve falar. Também o primeiro-ministro da China, vou arriscar aqui o nome dele, Li Lifeng, e o presidente da França, Emmanuel Macron, falam hoje. Trump deve discursar no fórum amanhã, na quarta-feira. Todos os mercados também no vermelho. Stock 600 0,70, Alemanha 0,88, Reino Unido 0,79, França 0,68 e Itália cai também 0,74%. É complicado agora no início, hein? As commodities, então, para a gente terminar, petróleos, os preços do petróleo, agora saiu, operam em baixa, enquanto os investidores acompanham ali todas as tentativas dos Estados Unidos em relação à Groenlândia, e também existem preocupações de um excedente de produção global. E as cotações do minério de ferro na China, quarta sessão já consecutiva de queda, após um acidente, inclusive agora, novo fato, né, numa siderúrgica chinesa, pode gerar preocupações, mais preocupações sobre a demanda aí desse insumo. Então, o petróleo Brent opera agora, nesse momento, 0,78% de queda aos 63 dólares e 44 centavos o barril. E o minério de ferro negociado lá em Dalian, China, fechou ontem a 1% de queda também. Tá? O Bitcoin, por sua vez, também reage de forma negativa, cai 2,53%, a queda mais acentuada aí para o começo do dia, aos 90.749 dólares a unidade. Tá? Então, se segurem nas cadeiras. Hoje o dia deve ser um dia bem complicado aí no mercado, mas de novo, né? Quem souber aproveitar vai pegar boas oportunidades. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, comente as notícias, mandem aí também perguntas, né, sobre conteúdos que vocês queiram que eu grave aqui para o canal. E eu vejo você amanhã aqui no Morning Call. Um abraço a todos, bons negócios, juízo. Tchau.